O que mais me surpreendeu, olha, de verdade... Revelações. Crente não aposta, mas se ela tivesse apostado, ela teria queimado a língua dela, né? Meu Deus! Pastor Paulo, pastora Cris, é um prazer ter vocês aqui hoje, né? Nós conhecemos vocês, né, pelos domingos de quarta-feira, no culto na nossa igreja. Mas hoje, a Igreja da Esperança vai conhecer vocês um pouquinho mais pessoalmente, mais a fundo, né, de como é a Cris Brasil e o pastor Paulo Brasil. E aí a gente separou umas perguntinhas aqui para vocês, né? E a primeira pergunta é para o meu pastor Paulo. Pastor, qual foi o momento em que você percebeu que Deus teve esse chamado de ministério pastoral para você? Vamos lá. Com relação ao chamado, sendo bem sincero, não teve um dia, uma data específica, né? Desde lá da minha adolescência, eu recebi algumas palavras proféticas, né, ali na juventude, alguns líderes nossos que viam, né, eles viam algo em gente que naquela época a gente não enxergava isso, eu não enxergava isso, né? E falava, ok, tudo bem, na grande maioria das vezes eu estou fora, não quero, tá doido de ser pastor, então não quero. Mas com o decorrer dos anos, né, a nossa caminhada na liderança, a gente começou a enxergar isso de uma forma mais clara, né? Até que chegou assim, não tem um dia certo, mas que a gente entendeu, né, que foi assim, é isso mesmo que Deus quer pra gente, né? Não tem mais para onde correr, né? Porque tudo que a gente fazia, né, apontava para isso nas nossas vidas. E o que mais surpreendeu o senhor quando começou a pastorear? O que mais me surpreendeu, olha, de verdade, mas o que mais a gente vê é que a gente, na grande maioria das vezes, a gente acredita mais nas pessoas, se importa mais com as pessoas do que elas mesmas. Pastora Cris, como você se sentiu quando percebeu que o pastor Paulo, que o Paulo seria pastor Paulo? Então, para mim foi assim, eu tive um pouco de temor, né? É algo novo pra gente, então dá aquele frio na barriga, né? De início, mas eu nunca olhei para trás e falei assim, não é isso, não vou aceitar, né? A gente simplesmente resolveu aceitar o chamado. O Senhor sempre esteve conosco, né? Sempre esteve comigo, e isso para mim é um desafio até hoje, mas a gente chegou até aqui, então a gente vê a bondade de Deus nas nossas vidas. Pastor Paulo, qual foi o maior desafio que você já enfrentou nesses 11 anos de ministério? Só em relação a essa pergunta que fez para ela, já que é algo bem descontraído, né? Crente não aposta, mas se ela tivesse apostado, ela teria queimado a língua dela, né? Porque lá atrás, quando a gente namorava ainda, um antigo pastor nosso, que são grandes, né? Um casal de pastores que são grandes amigos até hoje, né? Falou para ela lá atrás, a gente estava namorando ainda, você vai casar com um pastor, e a gente estava namorando. Ela falou assim, eu nunca vou casar com um pastor, né? E hoje... Revelações. Não, meu amor, se tivesse perdido, se tivesse apostado, ela teria perdido. Eu tinha esquecido, né, desse fato. Vamos lá, falta a pergunta que eu nem lembro mais o que tu perguntou. Qual o maior desafio você já enfrentou nesses 11 anos? Meu Deus, alguns desafios, né? O maior, né? Assim, alguns desafios de frente da igreja, né? Alguns desafios financeiros, né? É bem desafiador pra gente, porque não se trata só da nossa casa, da nossa finança, né? Mas da igreja, a gente se preocupar, sonhar grande, aceitar desafios grandes, se preocupar como vamos honrar aqueles desafios. Mas Deus até hoje tem nos honrado. E um desafio muito grande também, que eu acho que é não só para mim, mas acho que, né, todo pastor que é pastor mesmo, que ama, né, muitas vezes o desafio, vou usar essa palavra, talvez não seria essa palavra correta, mas do abandono, às vezes do se deixar, né? Você investe na pessoa, ama a pessoa, seja um líder, até um membro, e quando você mais precisa da pessoa, mais conta com aquela pessoa, né, ela não está ali perto de você. Então, esse é um grande desafio, até os dias de hoje, né? Porque a gente se doa tanto para as pessoas, né? E em alguns momentos você não tem ela mais do seu lado. Houve algum momento que o senhor pensou em desistir? Olha, nunca pensei em desistir do ministério, né? Nós tínhamos convicção daquilo para qual Deus nos chamou. Nós amamos aquilo que
nós fazemos. Então, assim, desistir, nunca pensamos. Tem dia, sim, que a gente tá sem vontade de cantar uma bela e linda canção, né? Tem dia que a gente está abatido, está triste, né? Faz parte do ministério pastoral, da vida cristã, né? No mundo tereis aflições. Então, a gente, como pastor, também tem aflição, tem dia que a gente está desanimado, mas aí a gente tira um dia, tira uma folga, né? Sacode a poeira, levanta a cabeça e volta a caminhar. Cris, como foi para você acompanhar esses momentos difíceis que o pastor falou, né? Como foi para você vivenciar isso com ele? Então, para nós, né? Eu digo assim, para mim e para minha família, né? Lógico assim, a gente não relata muitas coisas para as crianças, mas assim, a família sente, né? Como eu falei lá no início, né? Muitas coisas a gente não tinha maturidade, né? Mas a gente sempre buscou assim, orar, estar, buscar a presença do Senhor para as nossas vidas e nunca desistir mesmo. Então, assim, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Algumas coisas que aconteceram, mas foi o que ele falou, a gente respirava fundo, né? Se permitia naquele momento e a gente entendia que era uma fase, né? Que aquilo ia passar e que não tinha essa opção de desistir. E em algum momento o Senhor ia nos levantar e a poeira ia baixar e a gente conseguia, né, levantar e permanecer, né? Mas momentos difíceis assim, da gente chorar, né? Da gente olhar pro lado e assim, não ter ninguém para contar. E foram momentos complicados, sim, mas a gente entende que o Senhor sempre esteve conosco, né? A mão dele sempre esteve sobre as nossas vidas. A gente costuma falar lá em casa assim, o Senhor, independente do que aconteça, o Senhor, ele é bom. Ele é sempre bom. Se a gente está feliz, ele é bom. No dia que a gente não está feliz, ele continua sendo bom. Amém. Pastor Paulo, existe alguma história engraçada vivida aqui que ficou marcada na sua memória? História engraçada? Vamos lá, né? Está uma aqui, né? Tá tão engraçada assim, né? Eu lembro que a gente estava reformulando o lanche das crianças aqui na igreja, o funcionamento do lanche das crianças, então a gente ficou um período sem, né? E aí um dia eu cheguei aqui na igreja, as crianças me abordaram me perguntando por que parou o lanche, que tinha que voltar com o lanche na salinha. Então foi assim, eu fiquei sem palavras, né? Porque eu cheguei na igreja, a criança veio me abordar e falou assim, pastor, por que eu não tenho lanche? Então foi engraçado. E uma outra também, eu lembro que eu estava no estacionamento da igreja, todo mundo sabe, vem aqui diariamente a forma como eu me visto, né? Às vezes no mutirão, na obra, né? Então amanhã vai ser dia, né? Estou trabalhando no terreno ali, então eu venho todo cheio de parafernália, né? Então um dia eu estava desse jeito, né? Com bota, com calça, com aquela blusa, né? Com chapéu. E aí a pessoa chegou na igreja aqui, né? E falou assim, eu queria falar com o pastor. E virou para mim, e eu estava com a enxada na mão, né? Aí eu falei assim, pois não. Aí eu queria falar com o pastor. Eu falei assim, pode falar. Aí ficou daquela. Não, mas eu queria falar com o pastor. Eu falei assim, então, pode falar, né? Até que veio a terceira, passou você, rapaz, ele é o pastor. E a pessoa ficou meio desconcertada, né? E aí a gente começou a rir no estacionamento ali, né? Porque ele não estava acreditando que eu era o pastor da igreja, né? Teve que vir uma terceira pessoa para confirmar que eu era o pastor da igreja, mesmo vestindo daquela forma e com a enxada na mão. Então ali eu lembrei disso aqui agora, né? Tem outras, mas aqui na memória aqui talvez não consiga lembrar. Mas essas duas, da criança ali também. Teve alguma coisa engraçada que aconteceu no culto? No culto. Na hora de celebração? Já teve. Não, eu não sei se eu tô lembrando uma aqui agora. Gente, tenta imaginar. O nosso batismo era dentro da igreja. Eu lembrei dessa também. O nosso batismo era dentro da igreja, né? Em cima do púlpito, do palco ali, né? E a gente montava a piscina em cima do palco. O que aconteceu na hora do início da celebração? A piscina estourou. E 5.000 litros de água inundou o palco, inundou toda a igreja. E aí, naquele dia, praticamente não teve culto, porque estava todo mundo
secando a igreja, tirando a água de dentro da igreja. A partir daquele dia, nunca mais nós batizamos dentro da igreja. Hoje a gente batiza lá de fora. Então, assim, até um tempo atrás, tem até vídeo, tinha vídeo na internet disso aí. A gente, na hora do culto, o palco inundado e todo mundo com rodo, com vassoura, tirando. Não teve batismo? Não teve batismo, né? Porque a piscina... Então foi uma história engraçada, inusitada, né? Você contaste também? Só os antigos sabem disso, né? Viram isso, né? E participaram desse culto, né? Que foi o culto de lavar a igreja. Cris, algum momento simples, mas marcante, que sempre fez você sorrir ao lembrar desses 11 anos? Tem vários, mas eu vou destacar um aqui. Ele não é simples para mim, mas é marcante. Porque foi o batismo do João Pedro, né? Pra gente que a batizar o João Pedro, né, junto com ele, assim, pra mim foi algo que me marcou muito. Porque já é emocionante você ver seu filho se batizando, né? E você entrar ali naquela água e ver, é uma emoção muito grande. E, assim, na nossa igreja, nós somos os pastores dele. Então, assim, pra mim foi algo, assim, muito... me marcou muito. Por isso que eu falei que, assim, é emocionante, mas não é simples, não é né? Eu estava aqui nesse dia. Essa aí eu peguei. Sim. Pastor Paulo, essa é uma pergunta muito interessante. O que mais te alegra ao ver a Igreja da Esperança hoje? Meu Deus! São as nossas celebrações contagiantes. Você vê a alegria do povo, a leveza da nossa igreja, sabe? Nós não somos uma igreja religiosa, então você chegar e ver a igreja cantando, adorando, o povo chorando, sabe? O voluntariado da igreja, né? Tudo aquilo que a gente faz, a dedicação, né, do nosso povo trabalhando, né? Nós fazemos as nossas convocações e o povo abraça as nossas convocações quando a gente faz, seja para o mutirão, seja para aquilo que a gente for fazer, né? Então você vê o envolvimento da igreja. Então não é uma igreja fria, mas é uma igreja, assim, sabe, contagiante mesmo, sabe? Então, assim, é maravilhoso. Isso aí alegra o nosso coração, né? Então a gente fica vibrando com isso. E como o senhor enxerga o futuro da nossa igreja? Meu Deus! Eu vejo a gente muito grande. Eu vejo o nosso auditório pequeno, eu vejo uma igreja a cada dia mais relevante para o nosso bairro, sabe? Então, assim, eu fico imaginando a igreja daqui a alguns anos, né? Eu tô... para alguns que chegaram agora, né? Já acho que está faltando 4 anos para a gente abrir a nossa cápsula do tempo, né? Que a gente já fez nos 10 anos de igreja, né? E como a gente e o que a gente tem se tornado, né? Então eu vejo de fato a nossa igreja como adquirindo mais terrenos aqui. Então eu vejo a nossa igreja grande, crescendo, avançando, com muitos outros projetos sociais, missionários, sabe? Então, muitas células. Então, meu Deus, né? Se deixar eu falar aqui como eu vejo, eu estou vendo tanta coisa, né? Eu estou olhando lá pro sobrenatural e vendo o que Deus tem pra gente aqui. Amém. Cris, e o que mais te emociona ao olhar a Igreja da Esperança hoje? Ver o cuidado de Deus, sabe? Tanto comigo, com a minha família, quanto com a igreja também. Ver quanto Deus ele é bondoso com a gente, sabe? Quanto ele tem se feito presente no nosso meio, quanto ele cuida do povo dele, sabe? O quanto que eu olho para a igreja hoje, é lógico que a gente tem as nossas necessidades, né? Cada família, cada pessoa, mas eu vejo assim que Deus cuida da gente nos detalhes. Então, assim, isso me deixa assim muito feliz, me deixa emocionada mesmo de ver que o Senhor, ele se preocupa com a gente, sabe? Nas mínimas coisas. E a gente vê o cuidado de Deus, assim. Por quê? Porque a gente tem visto a igreja justamente adorando, a igreja se entregando. Foi o que o pastor falou, não é uma igreja engessada, né? A gente olha para o nosso povo e a gente percebe essa adoração genuína. Qual é o legado que você acredita
que vocês dois estão deixando como casal pastoral para a próxima geração? De amor a Deus, né? Amor ao próximo e serviço, sabe? Assim, de servir as pessoas, de se entregar pelo reino. Eu vejo isso. É o que a gente tem buscado, é o que arde no nosso coração. Sim. Pastor Paulo, qual versículo tem sustentado seu ministério? Meu Deus. Só completar a pergunta que você fez para ela. E o maior legado que a gente pode deixar, né? Eu falei isso para uma pessoa hoje, né? Tem pessoas mais inteligentes do que a gente, talvez mais bem preparados do que a gente, né? Mais capacitados, né? Mas a maior marca que eu quero, que é algo que eu recebi, né? Que eu aprendi com os meus pais, né? E que eu quero deixar para a futura geração e para a Igreja da Esperança, de fato, é o amor pelo reino, pelo rei, né? O amor pela igreja, né? Nós somos apaixonados por aquilo que a gente faz, somos apaixonados por vidas. Então, assim, isso para mim é o maior legado que eu posso deixar, né? É saber o seguinte: amanhã estaremos na felicidade, viajando, passeando com o Ministério da Felicidade, né? E olhar para a futura geração que vai dar continuidade à igreja e saber assim, são tão apaixonados quanto nós fomos, quanto nós somos, né? Então, assim, esse é o maior legado que a gente quer deixar, de paixão e amor pelo rei e pelo reino. Amém. Amém? Qual é o versículo? Ser forte e corajoso. Então, isso tem baseado as nossas vidas também. Pastor, e quem foram as pessoas que mais te inspiraram nessa jornada? Posso falar, como eu falei, da nossa antiga liderança, né? Um casal de pastores. Então, assim, foram pessoas que lá atrás, no dia que eu não queria ir para a igreja, ou não queria ministrar, né? Eram motivadores. E a gente falou assim: não, você vai ministrar, você vai fazer, você pode, você consegue fazer, né? Como eu falei, né, dos meus pais, esse amor que eu aprendi pelo reino, né? E pessoas que nos inspiram, o pastor Carlito Paz, na Igreja da Cidade, são pessoas que são referência para a gente, que nos inspiram como ministério, como igreja, né? Como igreja relevante para a comunidade, para a sociedade. Então, são pessoas que nos inspiram, né? O pastor Rick Warren, né, do livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, são pessoas que nos inspiram também de olhar para o ministério, olhar para a vida, né? São pessoas que hoje norteiam a visão da nossa igreja, né? A visão do propósito. Então, assim, são pessoas inspiradoras para nossa caminhada, para nossa vida, como referência de igreja. Cris, se você pudesse descrever o pastor Paulo em uma palavra, qual seria? Imparável, né? Ele sempre foi assim, desde sempre foi. Eu não estou nem só falando de igreja, ministério, né? Tudo que ele faz tem, na cabeça dele, né? Tem assim, ou é 8 ou é 80. Tem que ser perfeito. Do jeito dele lá, não é assim, é o melhor, eu vou me entregar. Quando ele trabalhava fora, né? Era assim. E tudo dentro da igreja, antes da gente chegar aqui, nas outras igrejas que nós passamos, sempre foi assim. Pastor Paulo, se o senhor pudesse resumir esses 11 anos em uma palavra, qual seria? Amor, paixão. Uma palavra é pouco, mas amor, paixão, gratidão. E você, Igreja da Esperança, qual é a palavra que vocês vão definir o pastor Paulo? Fala aí no banco aí, ó, na sua cadeira. Gostaria de agradecer vocês, pra mim, Camila, pode falar como Camila, hein? É um privilégio poder participar da Igreja da Esperança com vocês. Eu tô aqui há 2 anos e pouquinho, mas na jornada com o pastor Paulo, a jornada é bem longa, né? A gente não para, mas muito obrigada pelo amor de vocês, pelo cuidado. É um privilégio estar aqui compartilhando esses 11 anos com vocês. Muito obrigada e parabéns. Obrigada. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.